Alô, alô, escambonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou falar com vocês sobre os meus filmes favoritos do ano de 2018. Acho que vocês já devem ter visto alguns vídeos desse, né? A maior parte da galera que faz conteúdo de crítica e tal fez, mas eu não queria deixar passar, né? Teve aí realmente coisas que eu gostei bastante, que eu acho digno trazer aqui, até porque muitas pessoas não viram esses filmes e aí quando chega assim, né, no final do ano, nessa reta agora pro Oscar, as pessoas começam a procurar para assistir. Eu não vou incluir nessa lista os filmes que foram filmes de 2017 que a gente acaba só vendo em 2018, porque no fim das contas, né, tem vários filmes que só chegam aqui durante a premiação do Oscar, né? Os filmes que vão ser indicados, eles acabam chegando ali, filmes que saíram em setembro, outubro nos Estados Unidos, só chegam aqui em fevereiro, né, janeiro, março, para a premiação, ou antes ou depois da premiação do Oscar. Eu vou fazer os filmes que são de fato de 2018 e só vou falar dos filmes que já saíram crítica no canal, né? E eu vou deixar aqui na descrição os links com a minha crítica desses filmes. Antes de eu começar a lista, eu queria dizer que isso não vai ser necessariamente um top, porque seria muito difícil para mim organizar mentalmente essa lista. Então são os filmes que eu mais gostei durante um ano, a ordem não necessariamente é um top. Então, o primeiro filme dessa lista vai ser O Infiltrado no Clã. Saiu crítica agora, né? Esse filme praticamente não passou nos cinemas do Brasil. Ele estreou em Fortaleza, eu acho que passou 2 dias em cartaz no máximo, né? Na realidade, se eu não me engano, ele não estreou na maioria dos cinemas. Teve um cinema que fez algumas sessões com ele. Então foi um filme que passou realmente no Brasil praticamente em branco. Mas é um filme maravilhoso, dirigido pelo Spike Lee, que conta a história de um policial negro que se infiltra na Ku Klux Klan. Obviamente ele não vai para as reuniões, né? Um outro policial branco que é vivido pelo Adam Driver vai ser o rosto enquanto ele conversa com o pessoal da Ku Klux Klan via telefone. Baseado numa história real, um filme que fala muito sobre negritude, sobre racismo, sobre o passado, o presente do negro na América. Então é um filme maravilhoso. Se você não assistiu esse filme ainda, procure, que vale muito a pena. Um outro filme que eu gostaria de citar é O Legítimo Rei. Foi um filme que saiu agora também no fim do ano, na Netflix. Também é um filme que não teve muito hype, não teve muita repercussão, mas é um filme maravilhoso, especialmente em termos historiográficos, né? Ele conta a história, ele é quase um Coração Valente 2. Ele conta a história do Robert de Bruce, que é o rei da Escócia, né? Se rebelando contra a Inglaterra, a rebelião do Robert de Bruce. E ele é um dos filmes que tem uma precisão histórica em visual, em construção de cenário, das mais bem feitas do cinema, assim. E é um filme que não tem tanto orçamento, e a gente sente um pouco isso, e tem uma cena de batalha, né, maravilhosa no filme. Ele, obviamente, como qualquer adaptação, né, para ficção da história, ele tem ali uns probleminhas em respeito a temporalidades, mas ele se destaca muito no que diz respeito à fidelidade, à identidade estética e visual e de hábitos até da Europa medieval. O outro filme que merece destaque aqui é Buscando, provavelmente um dos melhores filmes do ano. Ele usa toda uma estética, né, toda uma construção diferente para fazer o filme. O filme se passa todo com câmeras naturais, digamos assim, né? Não existe filmagens externas, né? Ele está sempre trabalhando com as webcams, a câmera do celular, câmeras de vigilância que são colocadas pelos personagens. Então, quando trabalha alguma tomada externa, normalmente são câmeras de reportagem jornalística. Ele faz todo um jogo disso. A narrativa basicamente se passa na frente do computador com o pai, né, tentando localizar a filha dele que desapareceu. Então, é uma tensão do começo ao fim, uma atuação maravilhosa, muito bem feito, assim, e é um filme que também ele não passou muito destacado na crítica, mas o público não repercutiu tanto ele. Então, procure assistir, ele é um filme que provavelmente apareça aí nas premiações desse ano. Esse aqui eu posso dizer que ainda permanece como meu favorito do ano. É Um Lugar Silencioso. É o filme lá dirigido pelo John Krasinski, né, e atuado por ele e pela Emily Blunt. Conta a história de um cenário desse pós-apocalíptico, onde uma raça de criaturas que tem a audição muito sensível caçou e matou a humanidade. E ele, né, o John Krasinski e sua esposa moram junto com seus filhos numa cidade, no interior, né, isolados, estão ali vivendo a vida, né? Criaram uma infinidade de mecanismos e regras e estruturas para poderem sobreviver a essas criaturas. Então é um filme que trabalha esse elemento da privação de sentido
de uma maneira maravilhosa, né? Se falou muito, por exemplo, agora no fim do ano no Bird Box, e como as pessoas não podem ver, e para mim uma das falhas do filme é justamente que essa ausência da visão não é muito bem trabalhada, enquanto aqui no Lugar Silencioso, essa questão do som, né, de cada barulho que você faz, ele estronda ali no ambiente, isso foi usado de maneira primorosa, né? E a surdez da filha, né, a filha dele é surda, e essa surdez dela, ela é usada também de uma maneira super interessante quando a câmera vai transitando entre os personagens e mostra a ausência, né? Eles tiram o som completamente para mostrar como ela percebe o mundo. Então, é um filme que até foi lançado no começo do ano e passou o ano inteiro e ele permaneceu como o meu favorito. E na camada dos super-heróis, eu gostei bastante de Pantera Negra. Parece que já faz bastante tempo que ele saiu, né, no cinema, mas na verdade foi esse ano. Tem toda uma série de vídeos do Escambau sobre o Pantera Negra, falando das diversas perspectivas sobre negritude, sobre a representação feminina, sobre a representação das tradições africanas, sobre o Killmonger como vilão. Então vou também estar tudo aqui linkado, esses vídeos, para quem quiser conferir. É um filme de super-herói que, apesar de ter a fórmula Marvel nele, de ter uma estrutura muito comum, ele traz um vilão excepcional, provavelmente um dos melhores vilões do cinema, um dos melhores vilões da Marvel, na realidade do cinema de quadrinhos, que o cinema de quadrinhos conseguiu produzir, na figura do Killmonger, né, vivido pelo Michael B. Jordan. É um personagem que, no fim das contas, engrandece muito, rouba a cena, rouba a narrativa para ele, faz a gente se conectar. Então, por isso, e por todo o contexto de negritude, do elenco negro, da produção negra, que o Coogler traz pro filme, faz ele se destacar dentro de um contexto que começa a ficar saturado, né? O cinema de heróis está um pouco saturado pelo volume, pela quantidade, as grandes estreias do ano estão sempre atreladas a isso, e ainda assim ele, apesar de chegar aqui no meio de um gênero consolidado, ele vem como um bom respiro. Pantera Negra é maravilhoso. Não tinha como deixar Vingadores de fora dessa lista. Esse filme é um evento, né, cinematográfico, não tem como dizer que é menos que isso, é a culminação de 10 anos, né? Obviamente agora, em 2019, nós veremos ver a finalização disso, mas obviamente essa é a parte 1 disso. E é um filme que eles ousam, né, como poucas vezes ousaram dentro do cinema da Marvel, dentro dessa cinematografia com estrutura muito bem fechada. Mais uma vez acertam no vilão e acertam em escolher focar a narrativa na construção desse personagem que é o Thanos. Conseguiram dar um bom tempo de tela, especialmente para os personagens que vão ser esse núcleo assim, importante dessas futuras fases da Marvel, e também dar uma atenção aos personagens principais, mas estabelecer uma primeira parte super impactante para uma parte 2 que vai vir aí, a gente nem sabe o que esperar dela. Mas é uma pedra fundamental para consolidar 10 anos de uma tentativa de cinema que nunca se foi feito, né? Esse conjunto de filmes interligados, isso é a primeira vez que o cinema vê uma coisa feita dessa forma. Então é impossível ele ficar fora dessa lista, porque para mim ele acertou praticamente em tudo. É um filme maravilhoso, Vingadores Guerra Infinita. Um outro filme que eu queria destacar ele, especialmente pela surpresa que ele foi, eu não esperava muita coisa, mas gostei muito da forma com qual ele usou a linguagem, como ele se trabalhou. Foi o Cam, da Netflix. No fim das contas, é um daqueles filmes que aparece ali, pipocam na Netflix, e você vai assistir sem esperar muita coisa, e você acaba recebendo ali toda uma construção de tensão, de narrativa, né? Pra quem não assistiu o Cam, é a história dessa menina que é uma Cam Girl, e ela tem a identidade dela roubada, né? Alguém rouba a conta dela, o login dela, a senha dela, e começa a se passar por ela, e faz lives. E é uma pessoa igual a ela e ela não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente vai mergulhando nesse limbo de dúvidas, né? A série vai brincar muito com o caráter tecnológico ou sobrenatural, e esse flerte vai ficar acontecendo enquanto ela constrói tensão. É um filme que caberia muito bem para ser um episódio de Black Mirror, né? Justamente pela linguagem, para essa escolha desse ambiente tecnológico e desse um pouco de exagero e subversão dos conceitos de tecnologia que já estão, né, já estão presentes no nosso mundo, mas eu acho que talvez o que coloca pra mim ele nessa lista é a surpresa. É um filme que, de fato, você não vai esperando muita coisa e você acaba recebendo, de fato, uma construção de tensão e de narrativa curiosa, porque não há morte, não há violência
estabelecida no filme. E isso é muito incomum. Os filmes de suspense e de tensão, uma das primeiras coisas que é feito, né, uma das primeiras cenas, logo no começo do filme, se estabelece a morte e a violência para se estabelecer o perigo e a tensão. E esse filme não faz isso. E conseguir construir uma tensão tão grande como ele constrói, sem recorrer a esses elementos, faz dele um filme muito grande. Então, procurem Cam. E para finalizar, um filme também ainda da primeira metade do ano, também da Netflix, apesar de que a produção não é original Netflix, né? A Netflix comprou ele depois, que foi o Aniquilação. E esse filme é até complicado para mim colocar ele na lista dos melhores. Ele é um filme que dividiu muito a opinião das pessoas e dividiu a minha própria opinião, no sentido de que ele é um filme que você termina ele e você não sabe exatamente o que você sentiu. E o que sentir, na verdade, você fica confuso e no que você vai pensando e você vai digerindo ele vai se tornando um filme melhor, um filme cada vez mais interessante, um filme cada vez mais com camadas. Ele já é um filme que eu acho ele de maneira bem dirigida, eu acho ele visualmente competente e interessante, mas no fim das contas é o texto, é o roteiro dele que faz dele um filme muito bom. E para mim ele foi um filme que foi crescendo no decorrer do ano, porque no que eu fui conversando com pessoas e eu fui vendo a visão delas, a interpretação delas para os eventos que vão acontecendo ali, ele foi se tornando maior. Se você não viu a Aniquilação, é justamente a história sobre essa espécie de redoma, de bolha, onde começam a crescer formas de vidas estranhas numa determinada área do mundo e é montada uma equipe de pessoas para poder investigar. Na verdade, é uma segunda equipe, né? O marido de uma cientista, ele vai e ele retorna e ele tá, tipo, sei lá, estranho, contaminado, e ela, né, meio que vai para tentar descobrir o que foi que aconteceu ali. Vai trabalhar muitos conceitos de psicologia, né, de mentalidade, de depressão, vai trabalhar metáforas em relação ao câncer, em relação... São tantas coisas, são tantas camadas que a subjetividade rica que a narrativa cria nos impõe, que ele permite uma pluralidade de olhares muito grande para o filme. E eu acho essa uma experiência muito rica no que diz respeito à arte, né? A gente acaba consumindo muito, através da cultura pop e do próprio cinema hollywoodiano, uma indústria muito pasteurizada, né? Muito padrão e sem subjetividade, né? Ou então, muitas vezes, com a subjetividade diluída, deglutida, para que fique mais aprazível, né? Que as pessoas, sei lá, consumam melhor, ou não se incomodem, ou não fiquem confusas. E esse é um filme que não se importa em lhe deixar confuso e lhe incomodar. Então, para mim, é um dos melhores filmes do ano. Essa é a minha lista. Deixem aqui nos comentários alguma coisa que eu tenha ignorado. Eu sei que tem alguns filmes aí que já estão super cotados para premiação, o Roma, do Cuarón. Mas como eu não fiz crítica, como ainda não saiu no canal, eu escolhi não falar deles. Provavelmente eu devo falar deles aí nessa corrida pro Oscar, como a gente fez no começo do canal, agora no começo de 2018, né? A gente falou sobre vários filmes que estavam concorrendo ao Oscar, tentou cobrir o máximo possível dos indicados, então a gente deva fazer isso de novo, então eu vou falar desses filmes ainda. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, a gente se vê na próxima e tchau.